Bom, estamos de volta com o Plantão da Tarde desta terça-feira e como você já sabe, hoje é dia de debater. Nosso quadro que prossegue é dia de Em Debate. Todas as terças e quintas-feiras com temas de relevância colocados em pauta em âmbito municipal, estadual e nacional. São duas visões diferentes levantadas pelos nossos debatedores para que você possa construir a sua opinião. E hoje nós vamos debater sobre a primeira reeleição de um prefeito em Poços de Caldas. Sérgio Azevedo foi reeleito com 45,52% dos votos válidos. E além disso, nós vamos abordar sobre os 15 vereadores eleitos que vão compor a Câmara Municipal. Entre os vereadores ocorreu uma grande renovação com 11 novos nomes. E já no estúdio, o professor de Ciência Política e Gestão Pública, advogado e mestre em Administração Pública, Camilo Oliveira. Camilo, muito obrigado pela presença. E também um advogado especialista em Ciências Criminais, atual tesoureiro da OAB Poços de Caldas, já foi assessor jurídico do 29º Batalhão da Polícia Militar e escritor e autor de 4 obras literárias, Tadeu Francisco Rodrigues. Tadeu, muito obrigado também pela sua presença. A gente inicia, como sempre, a introdução. Professor Camilo, ótima tarde para você. Boa tarde, Galo. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Realmente, no último domingo, tivemos a tão esperada Festa da Democracia, o dia das eleições, em que grande parte da população, dos eleitores, teve a oportunidade de escolher os seus candidatos. E aqui em Poços, essa onda de renovação, ela realmente tomou conta. Nós tivemos 4 candidatos a vereador que foram reeleitos e que estavam em um primeiro mandato, e outros 11 que são novatos, que irão iniciar o trabalho pela primeira vez, com exceção da doutora Regina, que já foi vereadora em outra oportunidade. Então isso demonstra que realmente os eleitores, a população não estava satisfeita com a forma de fazer política, com os pensamentos que estavam predominantes na Câmara Municipal, proporcionando essa alteração. E é uma alteração importante independente dos nomes, porque dá a possibilidade à Câmara Municipal de ter novas ideologias, novos pensamentos e, sobretudo, novas práticas. E essas novas práticas são o que a população, que todos nós esperamos, que possa acontecer melhorias e transformações no Legislativo e através das ações deles na toda a sociedade, através de práticas novas, esquecendo aquelas que nós já não gostávamos mais, aquela velha forma de fazer política. E por outro lado, o prefeito, ele teve a oportunidade de ser reeleito com uma expressiva votação, o que demonstra que o seu plano de governo foi o mais aceito pela população. Então essa votação, esse desejo da população tem que ser respeitado, e o prefeito agora reeleito, primeiro reeleito da história de Poços de Caldas, tem a oportunidade de honrar os seus votos e, sobretudo, de cumprir com aquilo que ele prometeu, com aquilo que ele apresentou como plataforma de governo. Tá certo, agora nós vamos para a introdução por parte do Tadeu Rodrigues, nosso debatedor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Galo. Boa tarde, Camilo. Pois é dia histórico, como o Camilo falou, e um dia que o prefeito reeleito vem fortalecido, vem fortalecido e chancelado pela população de Poços de Caldas. Poços de Caldas entendeu o governo, entendeu seus projetos e deu mais um voto de confiança e faz história na nossa cidade. Como o primeiro prefeito reeleito, vem com uma autoestima forte, mas cheio de desafios também. Então é importante saber que a Câmara ela elegeu um número muito plural de ideologias, inclusive, muito plural de pessoas que lá chegam ainda sem muita experiência política e que vão ter um papel tão importante da fiscalização também. Então é importante a gente analisar esses primeiros momentos que vão surgir aí no ano que vem, com a reeleição do prefeito, todos os seus desafios e com os mandatos aí sendo cumpridos pelos novos vereadores, que vem também cheio de desafios, cheio de novidade e um voto a mais da população para essa nova Casa Legislativa de Poços. Bacana. Bom, o prefeito Sérgio Azevedo, ele fez história em Poços de Caldas, representando o PSDB, e é o primeiro prefeito reeleito na cidade. Foram 30.674 votos no total, o que até mesmo a disparidade ainda maior quando nós falamos em porcentagem, 45,52% para o segundo colocado, mas são 30 mil votos para 8 mil votos, Realmente uma diferença muito grande. E Camilo, para a gente iniciar realmente o nosso debate, é muito importante nós termos esta noção de que, tendo feito história,
tendo tido inclusive uma expressiva votação, quase 50%, a responsabilidade também, acredito eu, ela aumenta, né? Ela é ainda maior com esta confiança que foi acreditada ao governo Sérgio e também agora para essa expressiva votação, né? Com certeza, Galo. O projeto que o prefeito Sérgio realizou nos últimos 4 anos e que ele propôs realizar nos próximos 4 anos foi o projeto que a população identificou como sendo o melhor para a cidade. E dessa forma recebeu essa ampla votação, o que redobra, né, o que multiplica talvez em várias vezes a responsabilidade dele em fazer uma boa gestão, uma gestão comprometida em resolver os problemas da sociedade. E nesse momento, né, em que ainda vivenciamos a pandemia com todos os seus reflexos negativos, que possa apresentar algo consistente e não apenas raso. Nós vimos que na campanha eleitoral as propostas elas não são tão abrangentes como deveriam, mas nesse momento, já como prefeito reeleito, tem a possibilidade de trazer um projeto abrangente para todos os setores da economia, sobretudo para aqueles que mais necessitam, né? A gente sempre tem que focar que a administração é para todos, mas o poder público tem uma responsabilidade especial com as pessoas mais pobres, mais carentes e pessoas que se empobreceram ao longo dessa pandemia e que não são poucas, né? Esse caminhar ao longo da campanha eleitoral deve ter demonstrado ao prefeito, aos outros candidatos, a realidade que a nossa cidade se encontra, né? Que não é tão linda e tão bela como todos nós gostaríamos. Então que o prefeito tenha esse olhar especial pelas pessoas que estão passando maior necessidade nesse momento de pandemia e que possa reconstruir, né, o comércio local, as indústrias, os postos de emprego, que certamente é o que a população espera, são o que os eleitores esperaram ao colocar o seu voto de confiança no prefeito Sérgio. E como é que ainda com o Camilo, o que você acha que foi o estopim para uma reeleição, né? Porque era um tabu que foi quebrado, né, aqui em nosso município propriamente. Na verdade, é interessante falar desse aspecto, porque a reeleição não aconteceu não apenas em decorrência dos nomes, né? Nós tivemos diversos prefeitos que foram bons e que ao tentar a reeleição não conseguiram, mas isso é devido a outro fator. Diferentemente dessa eleição, nas eleições anteriores, os grupos políticos eles estavam mais unidos, né? O que determinava uma transição entre diversos membros do mesmo grupo político. Então nós tínhamos determinado grupo que elegia um prefeito e como os grupos, né, os partidos que se reuniam em torno desse candidato eram muito fortes e tinham representatividade, na eleição seguinte esses grupos optavam por colocar outro candidato e não aquele que tinha sido eleito. Então esse é um fator que a gente tem que pesar. É claro que isso não tira o mérito do prefeito Sérgio, né, que fez uma administração que, pelo menos na minha ótica regular, não foi boa ou excelente, mas que tem agora a oportunidade de transformar, de mexer na sua equipe, e ele precisa mexer na sua equipe para que algumas peças-chave possam se encaixar melhor e fazer um governo melhor do que foi o primeiro. Legal. Tadeu, vamos falar um pouquinho também sobre a questão da reeleição propriamente dita. E inclusive, né, pois nós tivemos um adiamento das eleições e por isso veio agora para o dia 15 de novembro. Se tivéssemos uma eleição e não reeleição, seria um processo muito rápido de transição, né? Deveria ser um processo muito rápido, né? Acredito eu até difícil de ser realizado. Agora, com a reeleição, ontem até o próprio prefeito reeleito Sérgio Azevedo esteve aqui no programa Plantão 47, disse que essa semana vai dar aquela abaixada na poeira e tudo, mas depois, que a partir da semana que vem já começa e continua o trabalho, né? Mas acaba que naturalmente, muito embora é a continuação dos serviços, é uma transição também para reassumir o governo, né? É uma transição, sim, ainda que pela reeleição, até porque a gente vive ainda um momento muito atípico. Essa eleição foi determinada de modo atípico por conta de uma pandemia, onde pessoas estão morrendo, onde ainda não se tem notícias concretas de cura, notícias concretas de vacina, estamos em fases avançadas, mas ainda é muito atípico. Eu acredito que até um voto de confiança que a população deu ao prefeito reeleito seja pelas atitudes tomadas durante a pandemia, o fechamento de barreiras, esse impedimento dele de chegar pessoas de fora eventualmente contaminadas,
Então Poços conseguiu segurar um pouco, até fazendo um grau comparativo com as cidades da região, conseguiu segurar um pouco a chegada da doença, conseguiu estabilizar aqueles momentos mais críticos, os primeiros momentos mais críticos. Claro que essa análise ainda não foi terminada, porque a doença ainda continua. Acredito que isso foi muito determinante também, até você falando de estopim, Galo. Acredito que um dos motivos foi esse jogo de cintura que talvez o prefeito tenha tido. Claro que a gente espera sempre a renovação, ainda que com a reeleição, porque foi apresentado muitos problemas para o prefeito. Nos debates a gente viu, nos confrontamentos das outras campanhas. Então o prefeito, ele deve sim fazer uma mudança, ele deve sim fazer uma mudança de secretariado, porque não é que estava bom e perfeito, por isso mantemos, mas a gente estava confiando numa nova mudança através da mesma ótica, do mesmo projeto que veio do prefeito reeleito. Então é importante saber que esse voto não é um voto de perfeição, não é um voto que está tudo bem com Poços de Caldas. A gente sabe disso que não. A gente tem setores muito prejudicados, nós temos setores culturais prejudicados, nós temos as classes baixas prejudicadas, ainda mais com esse retalho dos empregos, com essa insegurança que muitas pessoas não podem passar, com a redução de salário, com redução de jornada de trabalho. Então é importante que o prefeito tenha essa consciência e saiba que estou sendo reeleito para continuar arrumando os problemas. Não estamos falando de uma Poços idílica, não estamos falando de uma Poços perfeita. Então eu quero crer que o prefeito vai ter essa serenidade de fazer renovações importantes, de setores importantes e continuar tentando aí o bem da nossa cidade. E, doutor Tadeu, até por ser algo inédito, a questão da reeleição é algo inédito até a análise a ser feita, né? Porque o que a gente pode observar, como o senhor comentou, acaba que o período eleitoral, esse período de campanha, debates e tudo mais, servem agora como termômetro para que o prefeito possa atacar áreas específicas, né? Fazendo uma análise sem orgulho, uma análise apartidária daquilo que foi levantado até o momento, né, Tadeu? Sem dúvida. Como eu falei, nos debates e nos projetos de governo dos adversários foram apresentados muitos problemas. E eu acredito que a população conseguiu visualizar, apesar de chancelar a continuidade do governo Sérgio, a população sabe agora quais são os problemas. Se a gente tinha dúvida onde está deficitário, onde estão as dívidas da prefeitura, por que a prefeitura não tem a certidão negativa, que muito se falou nessa campanha. Então agora a população sabe dos problemas. Se tinha alguém que não sabia, agora sabe. Então o desafio novo do prefeito reeleito é também responder esses pontos, é também demonstrar ponto a ponto que foi levantado, problema a problema que foi levantado no debate, que foi levantado nas campanhas e tratar de supri-los. Bacana. Camilo, vamos falar um pouquinho agora também sobre a questão das eleições. A votação das eleições deste domingo também definiu os 15 vereadores que vão compor a Câmara Municipal de Poços de Caldas. Entre os vereadores, ocorreu, como citamos, essa grande renovação, 11 novos nomes. Dinei Lennon foi eleito pela primeira vez com o maior número de votos, 1985. E o último a compor uma cadeira, Tiago Braz, da Rede Sustentabilidade, eleito pela primeira vez com 464 votos. Até para não ficar cansativo, nós não vamos falar todos os nomes e seus respectivos números de votos, né, que todos podem conferir até mesmo no site do TSE. Mas, doutor Camilo, é importante analisarmos esta renovação com novos nomes e que até mesmo os nomes que estão reeleitos são pessoas que estavam em um primeiro mandato dentro do Legislativo. Realmente nós tivemos uma mudança significativa e importante. E apesar de ter ocorrido essa mudança, ela veio acompanhada de diversos pensamentos e ideologias distintas, o que torna uma Câmara mais plural, mais heterogênea e que vai reverter com certeza em resultados positivos para a sociedade. Nós sabemos, já não é de hoje, né, já de outras eleições, que há uma rejeição a esse sistema representativo. Nós não nos sentimos representados pelos vereadores, pelos deputados, em decorrência dos escândalos de corrupção que são colocados, né, e a mídia tem um papel importante nesse sentido, em relação ao posicionamento e à conduta moral de alguns políticos, em razão da forma com que nós estávamos acostumados com a política sendo feita, troca de favores, troca de cargos, um assistencialismo que predominava justamente para que o cidadão dependesse
interesse desses agentes políticos para alcançar aquilo que é seu direito, aquilo que nós pagamos através de todos os tributos. Então, essa mudança, ela vem como uma resposta a esse momento de rejeição política. Então, nós não rejeitamos exatamente aquele candidato, mas a prática, a forma como a política era realizada. E talvez a transformação, a mudança de agora, ela possa realmente mudar as práticas, né? Aquilo que os vereadores propõem, a atualização da legislação, o papel de fiscalizadores é muito importante. E esses nomes, embora novatos, né, na sua grande maioria, eles também têm uma grande responsabilidade. A renovação trouxe uma grande responsabilidade para a Câmara Municipal, de continuar realizando um trabalho sério, um trabalho de fiscalização, que impõe ao Poder Executivo que esteja sempre atento nas suas ações, mas que também possa trazer esses aspectos de pluralidade, esses aspectos de pensamentos antagônicos que naquele ambiente devem, nas discussões, serem tratados com respeito e serem, sobretudo, propositivos, trazendo transformações que todos almejam. E tendo visto também, né, doutor Tadeu, a questão de 11 novos nomes, ainda assim a gente tem que levar em conta a grande abstenção que tivemos aqui em nosso município, né? Nós tivemos aí na casa dos 33%, salvo engano, de abstenção em nossa Poços de Caldas, o que possibilitou que mesmo os mais votados não tivessem votações históricas em nosso município, né? Em questão, não extrapolamos a casa dos 2.000 votos, chegamos perto ali com o que teve o maior número de votos, o Dinei, mas ainda assim nós temos que fazer essa análise também com aqueles que foram sim votados, e acho que neste ano de pandemia foi uma eleição proporcional ainda mais difícil do que dos anos anteriores. Acredito que a abstenção, a não ida ao voto, deve-se um pouco à pandemia, sem dúvida nenhuma, mas principalmente por conta do que o Camilo falou. As pessoas estão muito desiludidas com a política, as pessoas não estão acreditando na política como algo que venha a satisfazer os interesses públicos. Claro que a renovação na Câmara demonstra muito mais uma força popular das pessoas que não são políticos de profissão, dos vereadores que não são vereadores por profissão. A saída de alguns nomes, figurões da Câmara, demonstra isso também. A Câmara hoje vem com essa configuração, e com uma configuração, acredito eu, que mais perto do povo. Claro que muitos vão nos decepcionar, é natural numa democracia. Eventualmente, algumas pessoas não vão conseguir desempenhar o papel, mas eu sempre olho o cenário de mudança com olhos otimistas. Eu acredito que a pessoa, entendendo o poder que ela pode ter, porque fazer uma lei para o município é muito importante, fazer uma fiscalização é muito importante. Então, quanto mais plural a Câmara, mais rica a sociedade é. Quanto mais plural a Câmara, mais pressão o prefeito vai ter. E isso é muito importante, porque os diálogos são importantes, mas a fiscalização em cima é também importante, porque trata-se de dinheiro público, trata-se de interesse público e trata-se principalmente de política social. Então a gente vê esse número de abstenção com certo pesar, mas por outro lado a gente entende que o momento pede também mais reclusão, que o momento pede também um pouco de desilusão política, o que acaba contrapondo essa nova renovação, essa nova leva de vereador que chega. E doutor Tadeu, antes da gente ir para nossas considerações finais, um adendo que nós deveríamos fazer é com relação ao grande número, a maioria que nós temos dos candidatos, dos vereadores, né, que são representantes também da coligação do atual prefeito reeleito, né, o que fortalece também e exalta o elo entre executivo e legislativo. O prefeito vem com os desafios, mas vem com desafios abrandados por conta disso. Se ele conseguir a maioria na Câmara, é claro que ele consegue governar com mais tranquilidade, e vai depender muito dele essa demonstração, vai depender muito dele essa colocação de prática dos projetos, porque uma vez menos fiscalizado, uma vez menos observado, mais fácil o governo se torna. O governo ele não pode ser fácil, o governo deve ser de diálogo, mas deve ser um governo firme nas suas propostas e deve ser um governo firme principalmente na sua execução. Então vai ser muito curioso observar esses primeiros momentos de 2021, vai ser muito importante para a sociedade se atentar aos rumos que a cidade vai tomar.
Bacana. Bom, agora considerações finais com o professor Camilo, lembrando que ainda durante algumas edições do Em Debate, nós iremos repercutir sim, sobre as eleições, temos várias outras análises e temas para serem colocados em pauta deste grande dia da festa da democracia. Camilo, suas considerações finais. Passado então esse momento das eleições, o prefeito reeleito, ele passa a governar para todos, inclusive para aqueles que não votaram nele, inclusive para os seus adversários. A Câmara, do mesmo modo, passado o momento da disputa, agora ela se configura e ela tem a responsabilidade com toda a sociedade pós-caldense, responsabilidade de criar leis, de atualizar a legislação, e nós temos diversos desafios nesse sentido, a responsabilidade de bem fiscalizar o Poder Executivo para que ele haja de forma correta, ética, honesta e alcance os objetivos que todos nós esperamos, que é uma cidade melhor, uma cidade que possa voltar a conceder uma qualidade de vida boa à população, que possa diminuir o desemprego, que possa realmente prosperar dentro desse cenário de tantas incertezas, desse cenário de tantas dificuldades causados não só pela pandemia. Nós não podemos colocar todas as responsabilidades na pandemia, mas também na crise econômica, nas eventuais falhas que o governo municipal teve ao longo desse tempo. Então agora é hora de focar nos problemas da cidade, de focar na população, deixando as disputas políticas de lado, ficaram no momento da campanha eleitoral e agora realmente temos que trabalhar, e nós, sociedade, temos também o dever de acompanhar isso em prol de todos. Bacana, considerações finais agora do Dr. Tadeu, e aquilo, linkando a fala do Camilo, é cobrar também, Nós temos que ser, enquanto eleitores, agentes fiscalizadores dos nossos fiscalizadores, que são também os vereadores. Eu espero que esse momento eleitoral, que demonstrou tanta paixão do povo, que demonstrou tanto interesse pela política, continue, que ele não seja apenas tido como eleitoreiro, que assim, esse interesse suporte e sobreponha as ideologias. Porque quando você trata apenas com as suas ideologias, você consegue sim uma base forte de argumentação. Mas é importante fiscalizar e é importante ter uma união nesse momento também, inclusive entre os eleitores, podendo juntos conseguir cobrar de forma mais efetiva. É um momento de desafio, é um momento de cobrança, mas sobretudo é um momento de união. Eu acredito muito na união política, que a gente tenha esse diálogo, que a gente tenha esse poder e essa força que vai levantar uma esperança e trazer para mais perto da gente. Tá certo. Bom, doutores, muito obrigado pelas informações, por mais um debate de alto nível. Lembrando que prosseguimos o Em Debate, como eu citei, com temas agora enfocados ao resultado das eleições, e você sempre acompanha a TV Plan também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e no YouTube. Quero também agradecê-los mais uma vez pela presença aqui em nossa cobertura do Grupo Cioff de Comunicação. Estiveram conosco aqui por 1h30, debatendo e trazendo detalhes para você, eleitor. Eu fico por aqui, mas às 7h da noite eu retorno com o Plantão 47. Uma ótima tarde a todos e até lá. Tchau.